Fala, nação rubro-negra! Bem-vindos ao plantão do Fla News. É isso aí. Semana quente, com muita coisa acontecendo. Quentíssima. E a gente já começa com um prato principal. Semana decisiva para o Lucas Paquetá. Afinal, o que falta para o Flamengo bater o martelo nessa contratação? Olha, falta o ajuste fino, né? O Flamengo tá muito otimista, fontes internas garantem isso, mas ainda tem o detalhe do pagamento. E além do Paquetá, tem uma revolução rolando na base. A gente vai explicar essa nova filosofia do Ninho do Urubu, com menos títulos e foco total em revelar craques. É uma mudança de mentalidade, assim, gigantesca e que vai ter impacto por anos. Com certeza. E o mercado da bola não para, né? Tem insistência por Marcos Antônio, a disputa com o rival por Danilo e o fim da novela Thiago Almada. Ufa, é muito nome. E para fechar, tem prévia do Clássico. O que esperar do Mengão contra o Fluminense amanhã? Jogaça à vista. Fica ligado que tem muita informação exclusiva, já chega deixando o like, se inscreve no canal e compartilha com geral. Isso aí. Ajuda o plantão a crescer e a gente a trazer mais notícias quentes para a nação. Beleza, então vamos começar com a novela principal do mercado. Lucas Paquetá. A gente ouve muito semana decisiva. Mas na prática, o que tá pegando nessa negociação? Então, o que tá pegando é o fluxo de caixa, o como pagar. O Flamengo tá tendo que ajustar a proposta para ficar mais palatável para o West Ham. Como assim, mais palatável? A proposta inicial do Fla era mais, digamos, suave, dividida em 4 parcelas anuais. O West Ham não quer isso. Eles precisam de dinheiro agora. Entendi. E o que eles querem exatamente? Eles querem uma bolada à vista, fala-se em cerca de 25 milhões de euros de cara, e o resto, os outros 15 milhões, em no máximo 2 parcelas. Nossa, é uma diferença brutal de planejamento financeiro. Total. E é aí que a negociação tá travada. Mas tem um outro elemento nessa história, que é o fator Paquetá. O próprio jogador. Exatamente. A informação que a gente apurou é que ele já comunicou ao técnico, o Nuno Espírito Santo, que quer jogar no Flamengo. E quer agora, não quer esperar o meio do ano. Essa pressão faz toda a diferença, né? Toda. E o clima para ele lá na Inglaterra azedou de vez. Ele não tá mais treinando com o grupo principal. A torcida que antes defendia, agora já tá criticando. E o time tá indo bem sem ele, né? Isso pesa. Pesa muito. Teve um jogo recente contra o Sunderland, o time fez 3-0 no primeiro tempo sem ele. Aí a torcida pensa, talvez a gente não precise tanto dele. Para a diretoria do West Ham, manter um ativo de 40 milhões de euros, insatisfeito e treinando em separado, é um péssimo negócio. Então a bola tá com o Flamengo, basicamente. A bola está com o Flamengo. Se o clube aceitar as condições de pagamento do West Ham, o negócio sai. Até porque o clube inglês precisa correr para achar um substituto, a janela de transferências fecha em poucos dias. Certo. Mas não é só de Paquetá que vive o mercado do Mengão. A diretoria está se movimentando em outras frentes. Vamos falar do Marcos Antônio. O Flamengo ainda está nessa? Continua assim. O clube não desistiu. Inclusive, comunicou à nova presidência do São Paulo que o interesse persiste. Mas o São Paulo não vai facilitar, imagino. De jeito nenhum. O Marcos Antônio foi um dos destaques deles em 2025, tá nos planos do técnico Hernan Crespo, eles não querem nem ouvir falar em negociar. E qual a estratégia do Flamengo, então? É um trabalho de paciência. O José Boto, que conhece o jogador lá da Europa, mantém contato direto com os representantes dele. A ideia é, primeiro, contar com a vontade do atleta para depois, quem sabe, formalizar uma proposta. É um jogo de longo prazo. Entendi. E tem treta com o rival. O Flamengo entrou na briga pelo Danilo, do Botafogo. Como é que tá essa situação? Essa é uma história complicada. Tanto Flamengo quanto Palmeiras estão de olho. O problema todo começou por uma questão no Botafogo. Atraso de FGTS, né? Isso. Quase liberou o jogador de graça. O Botafogo correu e pagou um dos 3 meses que estavam em atraso. Mas a situação ainda gerou um mal-estar. E o jogador quer vir pro Fla? A informação é que o Danilo e o staff dele gostaram mais da proposta do Flamengo. Ele já está totalmente adaptado ao Rio de Janeiro, a família também. Seria uma mudança mais simples. Só que o Botafogo não vai querer reforçar o arquirrival. Bem pensar. Com medo de perder o jogador para o Flamengo, o Botafogo estaria, digamos, empurrando o atleta na direção do Palmeiras, caso não consiga mesmo segurá-lo. Faz sentido do ponto de vista deles. E para fechar o mercado, uma novela que parece chegou ao fim. Thiago Almada.
Tinha gente sonhando com ele no Mengão, o Palmeiras também estava forte. Mas essa aí deu água no chope, principalmente no da Leila Pereira. O próprio Almada deu uma declaração oficial. E o que ele disse? Disse que, apesar de todos os rumores, ele estava focado em mostrar para o técnico dele no Atlético de Madrid que quer ficar, que vai seguir na Europa. Fim de papo, então. Por agora, sim. O Flamengo, claro, observa de longe. A estratégia seria esperar a janela europeia fechar para talvez fazer uma investida, mas no momento a decisão do jogador é clara: permanecer na Europa. Certo. Agora vamos para os bastidores do Ninho do Urubu, nação. Porque uma mudança gigante está acontecendo na base. E o foco não é mais levantar troféu a qualquer custo. Essa informação é de bastidor. E olha, vale seu like. Ajuda a gente a trazer mais conteúdo aprofundado como esse. Com certeza. E o que está acontecendo é uma revolução silenciosa. A diretoria que assumiu em 2025 fez um diagnóstico bem surpreendente. Surpreendente como? A base não ganhou tudo recentemente? Libertadores, Mundial Sub-20? Ganhou. Mas a avaliação interna foi: apesar dos títulos, o clube tem revelado poucos talentos de impacto real, desde o Vini Júnior e o João Gomes. Aquele jogador que sobe, vira titular absoluto e rende uma venda milionária? Exatamente esse. A conclusão foi que os títulos estavam mascarando um problema. A gente formava bons jogadores para a base, mas não craques para o profissional. É uma autocrítica forte. E qual é a nova filosofia para corrigir isso? A filosofia, liderada pelo diretor português Alfredo Almeida, é muito clara e pode ser resumida em: menos títulos, mais talentos. É uma frase de impacto, mas o que significa na prática? Significa que a diretoria admite abrir mão de conquistas em 2026 e 2027 para focar na formação. O sucesso não vai ser mais medido pela taça no armário da base, e sim pela quantidade de jogadores que chegam a profissional e dão retorno. Retorno técnico e financeiro. Exato. O foco é priorizar o talento técnico em vez de atletas que são apenas mais fortes fisicamente. Uma inspiração em modelos como o do Barcelona. Isso tem a ver com aquela fala do José Boto na apresentação dele, né? Criticando a europeização da base brasileira. Tem tudo a ver. Ele disse que o Brasil começou a copiar o que a Europa faz de pior, que é robotizar o jogador, tirar a criatividade. Enquanto a Europa vinha aqui buscar justamente a ginga, a ideia é resgatar essa liberdade para o jovem errar, driblar, experimentar. Isso já está acontecendo? Já tem ações práticas? Totalmente. A primeira foi um enxugamento. O número de atletas na base foi reduzido de quase 400 para cerca de 250. Menos jogadores para dar mais atenção a cada um. Isso. E o foco das contratações mudou. Agora eles buscam atletas de 15 a 17 anos por valores mais baixos, até 2 milhões de reais, garotos como o Raimundo, que veio do Vila Nova, o Samuel, da Ferroviária. São exemplos. E tem também as parcerias com clubes formadores, né? Sim, fecharam novos acordos com clubes como o Inter de Minas e o Tolentino Esportes, que se juntam a parceiros antigos como o Trieste de Curitiba, que a imprensa espanhola até apelidou de celeiro secreto do Flamengo. E a parte da cultura interna também mudou. Teve a saída de jogadores problema e até de um herói recente, o Felipe Teresa. Pois é, essa foi a medida mais forte, talvez. O Felipe Teresa fez o gol do título Mundial Sub-20 de 2024. A dispensa dele é um recado muito claro. Qual o recado? De que o talento sozinho não basta mais. O clube quer implantar uma nova cultura de esforço, disciplina, de responsabilidade. Quem não se encaixar, por melhor que seja, não fica. É uma mudança profunda. Beleza, já falamos de futuro e de mercado, mas amanhã tem Fla-Flu. O que podemos esperar do time do Felipe Luiz para esse clássico? A tendência de um time bem modificado, o Felipe Luiz deve rodar o elenco para evitar o desgaste que é normal nesse início de temporada. Então quem entrou no segundo tempo contra o Vasco pode aparecer como titular. Exatamente. Jogadores como o Léo Ortiz, o Luiz Araújo, o Samuel Lino e o Pedro devem ganhar uma chance desde o início. É a gestão de elenco na prática. E tem estreia vindo aí? Tem, sim. O goleiro Andrew, que foi contratado do Gil Vicente, de Portugal, vai ser relacionado pela primeira vez e existe a chance, sim, dele estrear. Boa.
E desfalques, Arrascaeta joga? Arrascaeta e Jorginho devem seguir fora. Eles estão cumprindo um planejamento especial de pré-temporada para chegarem voando mais para frente. E o Saúl, claro, ainda se recupera da cirurgia lá na Espanha. Entendido. Então, para resumir para a nação, semana quente pela frente, com essa definição sobre o Paquetá, o mercado a todo vapor e um fla-flu para agitar o fim de semana. É isso, muita coisa para ficar de olho. Não esquece de conferir se você já está inscrito e com o sininho ativado para não perder nenhuma novidade. Deixa o like final para fortalecer o nosso plantão. E fica uma reflexão final para o torcedor, né? Manda. Para a galera pensar. Essa nova filosofia na base, que busca o DNA do talento brasileiro, mas com uma gestão e metodologia inspiradas na Europa, esse é o caminho para o Flamengo voltar a formar craques em série? Boa pergunta. Ou será que existe o risco de, ao tentar copiar modelos de fora, se perder justamente a essência? A tal da ginga que o José Boto disse que o futebol brasileiro perdeu ao copiar mal a Europa? Fica essa reflexão, voltamos a qualquer momento com mais informações do Mengão. Saudações rubro-negras.